Pois bem, talvez mais ansiado seja ouvir as palavras depois destes desafios todos, quando ela está anunciada. Não vale a pena chamá-lo, Sr. Ricardo. Quase que não tenho espaço para dirigir uma palavra, senão uma saudação e um agradecimento. Quer dizer, hoje sei que já estamos aqui, eu sinto realmente feliz. Mas vou tentar dirigir-me umas palavras. A primeira nota que eu queria aqui deixar para já era agradecer as palavras sempre simpáticas que aqui deixaram em relação ao Sindicato de Pessoas da Educação do Centro. As palavras também simpáticas e amáveis, dirigidas ao Presidente do Sindicato, se calhar não as merece, mas pronto, registros com muita agrado e com muita estima. Muito obrigado. Paulo Santos, muito obrigado. Silva, muito obrigado, Senhor Val. Muito obrigado, Carlos Silva. Tens um cruzeiro, Carlos Silva. És mesmo um grande líder. É um prazer trabalhar também contigo, com o João, com o Ciro, com o Paulo. É um prazer muito grande trabalhar com o membro executivo da UGT. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Começo, também quero dizer, antes de começar a saudação, dizer que esta sessão está a ser transmitida online, em direto, no site do SPCC. E todos os sindicalizados foram avisados disso, portanto espero que alguns milhares de associados do sindicato estejam a seguir em direto esta sessão. E também espero que os nossos governantes, alguns deles, ou então aqueles que todos os dias vão à procura das informações sindicais, também estejam aqui. Sr. Presidente da Junta da Assembleia Geral, Dr. Saraiva, caros dirigentes e colaboradores do sindicato, caras e caros convidados, caras e caros amigos, começo por vos dirigir naturalmente aos convidados, o Carlos Silva, e permitam-me que eu tenha esta à vontade, portanto, o Carlos Silva, ao Sr. Manuel, ao João Pinto da Silva, ao Nova dos Santos, tenho aqui também o Presidente da UGT de Coimbra, o Gonçalo Mendes, tenho aqui a Lina Lopes, também do Executivo da UGT, como, por exemplo, também o Amadeu Pinto, o Aníbal Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Bancários do Centro, que há bem pouco tempo também tomou posse, o Guimarães, obrigado por terem vindo, obrigado, e eu sinto muito honrado pela vossa presença. A todos, uma grande saudação, a todos o meu agradecimento por terem vindo a esta sessão solene. É uma honra contar convosco, que merece a nossa maior estima e consideração. Permitam-me que saúde particularmente o Sr. Presidente do Estáquio, Dr. Manuel Castelo Branco, a quem saúdo e quem agradeço o facto de estar aqui presente, mas agradeço também o facto de ter estado disponível e, como sempre, a disponibilizar este espaço, não só para a organização, como também para esta sessão de posse. Mas permitam-me também dar aqui um abraço ao Luís Correia. Não foi por mal que me esqueci de mim, mas tu realmente és uma pessoa muito amiga. E sinto essa amizade todos os dias no relacionamento que temos e dentro do Executivo da UGT. É o homem das finanças. E ele é mesmo de Patinhas. Mas é o homem que dá segurança ao UGT no aspecto financeiro. Muito obrigado, Luís, pela tua presença. És um grande sindicalista. Saúdo também todos os dirigentes empossados e que vão ser empossados brevemente. A todos vós dirijo uma palavra de apreço, uma palavra de confiança pelo trabalho que ireis desenvolver. O meu obrigado por se terem livremente disponibilizado para participarem na vida interna do sindicato. Dirijo uma saudação amiga a todos os funcionários do sindicato, aos presentes e aos ausentes. Tem sido realmente importante, são uma peça importante dentro da vida interna do sindicato. Tem sido um trabalho de grande exigência, mas sempre realizado com grande empenho, com um sentido de responsabilidade e de lealdade. Para vós deixo o meu agradecimento e reconhecimento pessoal pela vossa dedicação e cooperação.
Permitam-me saudar de uma forma muito especial algumas referências históricas do SPCC. Referências históricas que estiveram na gênese do SPCC e que hoje continuam a estar disponíveis como elementos ativos nos órgãos do sindicato. Refiro-me ao professor Jorge Saraiva, refiro-me ao professor Renato Fator. Ambos foram presidentes do SPCC em tempos muito difíceis. Tive a honra de, com eles, ter aprendido a dar os meus primeiros passos no movimento sindical. Mas hoje sinto-me honrado de poder contar com o seu valioso contributo para os tempos difíceis que temos pela frente. Muito obrigado. O Ernesto Ribeiro, à Mariana Ferreira, ao Joaquim Leonardo Martins, ao João Ribeiro e ao Lourdes Machado, dirijo um cumprimento muito fraterno. São dirigentes ligados à fundação do sindicato, com um longo trajeto sindical e que hoje continuam também disponíveis ao nosso lado, ao meu lado, para com o seu saber e com a sua experiência abraçar os desafios que nos esperam. Muito obrigado. Dirijo a todos nós, que aqui eu referi, uma palavra de apreço pela referência que representam para esta instituição e uma palavra de gratidão pela vossa coragem no combate que travaram contra os movimentos unitários que tentaram impor a licença sindical, no combate que travaram contra o controle do SPCC pelo Partido Comunista e na batalha interna em que se envolveram pela entrada do SPCC na UGT. Permito-me ainda uma referência muito especial ao meu amigo e camarada José Frado. José Frado ocupava o cargo de vice-presidente da mesma Assembleia Geral do Sindicato quando partiu de entre nós no passado dia 30 de dezembro de 2013. Em sua memória, recordo o seu grande nervo sindical, a sua dedicação ao trabalho e a sua grande frontalidade. Empenhou-se durante anos na dinamização dos grupos sindicais de base, mas deixou também muito de sua marca na negociação coletiva. Era um homem crítico por natureza. As suas posições eram quase sempre discordantes da maioria das opiniões, mas respeitou e defendeu sempre as decisões tomadas com a convicção necessária nos mais diversos locais onde fora preciso defender. Em nome do sindicato e em meu nome pessoal, quero aqui expressar o meu agradecimento e o meu tributo ao José Frado pelo trabalho que fez e pela dedicação com que o fez. Acabámos de dar posse para um novo mandato, um novo ciclo da vida do SPCC. Um ciclo que se inicia, mas com o pesado fardo de um país marcado por profundas feridas sociais, começando desde logo com o encargo social de mais 700 mil desempregados, dos quais 300 mil já não recebem qualquer apoio do Estado. Dos 5 milhões e 200 mil trabalhadores no ativo, 1 milhão e 200 mil trabalhadores vivem com empregos precários e quase meio milhão vivem com o salário mínimo nacional. Somos um país doente e simultaneamente pobre. Mais de 2 milhões e meio de portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, com um rendimento inferior a 429 euros mensais. O país tem 2 milhões de reformados, mas mais de metade, ou seja, 1 milhão e 300 mil, recebem pensões situadas entre 256 euros e 409 euros. As crianças e os jovens são também vítimas deste país doente e pobre. 30% das crianças e jovens até aos 17 anos vivem abaixo da linha de pobreza e mais de meio milhão perderam o direito ao apoio de família nos últimos 4 anos. A pobreza entrou assim rompante nas salas de aula e sentou-se na primeira fila. Milhares de crianças chegam de manhã à escola com fome. Milhares de crianças chegam de manhã à escola com fome. São milhares as crianças que tomam a única refeição de tempo do dia nos refeitórios das nossas escolas. E são dezenas as escolas que abrem os seus refeitórios
durante o período de férias com o objetivo de alimentar os seus alunos. Este país socialmente doente e pobre carrega ainda um outro lado pesado. São mais de 200 mil milhões de euros de uma dívida que só em juros custa mais do que a despesa orçamentada para a educação do país. São cerca de 8 mil milhões de euros por ano. Estes são factos que traçam um pequeno retrato de um país em que a condição de vida honrada e merecida não é privilégio para mais de metade dos portugueses, infelizmente. São factos que traduzem a dura realidade do país e que tornam mais difícil a ação sindical. São factos que exigem do movimento sindical uma intervenção firme, robusta, mas responsável. São factos que ao movimento sindical cabe exigir mudança de políticas e políticos que se exprimam com verdade. Olhando agora para outra realidade do país, vejo que ele se encontra cheio de contradições políticas. Vejo que ele se encontra minado de cumplicidades sociais nas relações com o poder. Vejo que ele se encontra afogado de incompetência na administração e gestão da coisa pública, onde a educação é um claro exemplo. Esta configura-se cada vez mais como um mundo politicamente desgovernado e administrativamente incompetente. Aliado a este caos, acresce o desinvestimento que está a ser feito na educação pública e à mudança ideológica levada a cabo pela atual governação. Uma mudança que aponta para uma concepção de escola fértil à elitização e ao agravamento das desigualdades no acesso a uma educação de qualidade e a equidade para todos. Caras e caros amigos, hoje temos uma escola em que a igualdade de oportunidades está ameaçada. Hoje temos uma escola em que os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem viram os seus apoios diminuídos. Hoje temos uma escola que, atendendo ao elevado número de alunos por turma, dificulta a utilização de práticas diferenciadas nas aprendizagens, que é capaz de atender à individualidade e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, ou de cada aluno. Hoje temos uma escola que, de uma forma deliberada, aposta no retorno à seleção precoce dos alunos, com base nos seus resultados, numa lógica perversa de seleção social. Temos uma escola que enfrenta as garras do rankings, que se concretizam em apoios às escolas melhor classificadas, mas em penalizações às de piores resultados. Isto num claro respeito pelas escolas dos meios sociais mais frágeis e mais desfavorecidos. Também os professores não tiveram vida fácil. Viram a sua profissão ser desvalorizada. Perderam o estatuto de corpo especial da função pública e viram as suas condições de trabalho serem pioradas. O número de horas semanais que os professores hoje dedicam à escola são uma violência e deve-se em grande parte ao cumprimento do complexo sistema de procedimentos burocráticos e plataformas informáticas e ao tempo gasto num determinado ou indeterminado número de reuniões a que os professores são chamados e que, em conjunto, infernizam e sobreocupam o cotidiano de quem vive o dia-a-dia na escola. A burocracia invadiu assim os dias e as horas em detrimento do trabalho em equipa, da inovação e do tempo destinado aos alunos. O ensino superior não escapa à dura desilusão que se observa no restante nível de ensino. Quando o atual governo assumiu a opção de juntar no mesmo Ministério todos os graus de ensino, a opção parecia boa, uma vez que há em Portugal a clara necessidade de promover uma maior integração entre níveis de ensino, designadamente entre o nível de ensino superior e aqueles que o precedem. Esta opção pela junção da educação básica e secundária com o ensino superior, todavia, viria a resultar numa profunda desilusão. Nada de relevante se passou, a não ser em matéria de cortes, sobretudo na ciência, onde o sistema viu a sua estrutura ser irremediavelmente abalada. Também se insinuaram grandes reformas, das quais a mais badalada foi a reorganização da rede. Nada de relevante aconteceu. Também o corpo docente do superior confronta-se hoje com problemas que se prendem com a segurança do emprego. Prevê-se que centenas de docentes não consigam apresentar as suas provas de doutoramento dentro do prazo estabelecido, muitos deles por não lhes terem sido criadas as condições previstas na lei para a apresentação das respectivas teses. Em consequência, estes professores poderão ver este ano os seus contratos terminados. Tem sido sublinhado o
continuado investimento na profissão docente do ensino superior, uma vez que está estancada a admissão de novos docentes. Ora, este investimento está a traduzir-se em aposentações que não geram substituições por docentes mais novos, que, por sua vez, fazem diminuir as condições exigidas em termos de recursos humanos para a acreditação de novos cursos e ainda a possibilidade de participação de investigadores nacionais em consórcios internacionais. Caras e caros amigos, partimos hoje para uma nova etapa da nossa história sindical. Uma história marcada por muitas adversidades, mas que sempre soube ultrapassar com maior ou menor dificuldade momentos de verdadeira aprovação. Fomos sempre capazes de resistir, mobilizar energias que em certos momentos pareciam inesgotáveis. Com resiliência, o SPC soube sempre ser hábil quanto basta para refletidamente avaliar e decidir para as complexas circunstâncias que nos cercaram. Nunca receámos ser o que somos. Sabemos da irreverência que nos caracteriza, mas temos consciência da responsabilidade que transportamos em cada momento, em cada gesto e em cada decisão. É esta a identidade que nos une e nos faz intervir, seja onde e em que circunstância for, tendo sempre presente o princípio de que as soluções se encontram pelo poder da razão e não pela razão do poder. Recandidatei acompanhado de uma equipa com a convicção dos nossos princípios e com a força dos associados que representamos. A vertente reformista, assente no sindicalismo de proposta, de diálogo e de compromisso, continuarão a ser referências da nossa orientação política e sindical. Todavia, temos consciência que as batalhas e as lutas que temos pela frente são sempre um combate com duas frentes quase sempre inevitáveis. A frente do governo, ou das entidades patronais, no caso do setor privado de educação, e a frente sindical vermelha, que de forma hostil se opõe às decisões que tomamos, de forma insultuosa bafeja o ódio contra os acordos que firmamos e que de forma sectária não se conforma com os nossos vetos na ação sindical. Este é um propósito que visa confundir os professores e utilizá-los como arma de arremesso para fazer ruir o paradigma sindical em que nos revemos. Queremos, no entanto, deixar claro que não nos deixaremos amedrontar, nem pelos insultos, nem pela mentira, nem pelo ruído que provoca. A este tipo de atitudes saberemos responder sempre, com a verdade e com o poder da razão. Temos à nossa frente tempos decisivos. Queremos contribuir para o processo de mudança das políticas impostas nestes últimos 4 anos. Uma mudança que nos permita olhar para a escola como um espaço de realização pessoal e profissional de todos os que a frequentam. O nosso programa de candidatura é amplo nas preocupações e nos caminhos que apontamos para uma alteração das políticas impostas na área da educação. Permitam-me que destaque apenas algumas. A primeira, de caráter mais geral, prende-se com a necessidade urgente de fazer aumentar o rendimento das famílias que hoje vivem asfixiadas pelos cortes e pelos impostos que nos foram determinados. Bater-nos-emos, pois, pela reposição integral e urgente dos salários, pelo descongelamento das produções, pela eliminação da sabotagem de ABS e pela diminuição progressiva dos impostos. A segunda preocupação vai para a condição da profissão docente. Exigimos medidas que permitam restaurar a autoridade do professor, quer dentro da escola, quer dentro da comunidade educativa. A terceira preocupação que aqui deixo prende-se com um dos mais sérios problemas da nossa escola e que diz respeito aos alunos que não a querem frequentar, que não querem aprender, mas que os professores têm que os manter nas salas de aula. Estes são alunos que desestabilizam diariamente as aulas e muitos deles tornam-se indivíduos perniciosos do ambiente escolar e geradores de um clima de permanente conflitualidade e até de violência dentro da escola, desrespeitando e afrontando quer professores, quer alunos. Uma quarta preocupação que deve merecer uma atenção especial vai para uma maior regulação do tempo de trabalho dos professores, de modo a evitar a sobreocupação do trabalho dentro do espaço escolar e acabar com a permanente promiscuidade entre atividades consideradas letivas e as consideradas não letivas. Ainda neste contexto, não posso deixar de salientar o tempo de trabalho dos professores do primeiro ciclo e dos educadores
Estes veem-se privados da redução estatutária do horário em função da idade e em função do tempo de serviço, como também privados se veem de qualquer compensação que possa substituir a impossibilidade de reduzir o horário letivo. Deixo uma última preocupação e se prende com fenómenos alarmantes de abandono precoce da profissão docente. O elevado grau de desgaste físico e psíquico que a profissão provoca impede os professores de se manterem com a honestidade intelectual no exercício de funções até à idade legal da reforma. Estudos recentes concluem que 1 em cada 3 professores apresentam elevados níveis de burnout, ou seja, um estado de esgotamento físico e mental provocado pela atividade profissional. Há que refletir e divulgar soluções que impeçam a degradação da imagem dos professores dentro da escola em consequência da degradação das suas condições intelectuais, psíquicas e físicas. Caras e caros amigos, temos consciência da complexidade destes e tantos outros problemas que nos cercam. É inútil pensar que cada um de nós sozinho pode resolver a complexidade destes problemas. A sua resolução é um trabalho que somente o poder coletivo dos professores pode resolver. Porém, será algo a partilhar com as estruturas sindicais de âmbito nacional em que nos encontramos filiados. Na UGT, na FNE e na FESAP. Nelas continuaremos a participar de forma ativa para a procura de soluções para os problemas dos professores. Na UGT, continuaremos a dar o nosso contributo para o reforço central e para o encontro de soluções sobre as grandes opções políticas para o país, nomeadamente as que se refletem nas condições de trabalho e nas condições de vida de todos os portugueses, sejam eles ativos, desempregados ou reformados. É neste quadro de publicidade, lealdade e solidariedade para com os nossos parceiros sindicais que queremos continuar o caminho para dignificarmos o trabalho, dignificarmos os trabalhadores, sem esquecer a responsabilidade precisa que temos na defesa do regime democrático e na luta por uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Termino com o firme propósito de contribuir para que aos professores seja devolvido o respeito e a dignidade da sua dimensão profissional, social e cultural. É esta a nossa vontade, é este o nosso compromisso. Muito obrigado.